Olá, eu sou a Jane, você está em Causos e Contos, e se você está achando a sua vida meio chatinha, sem magia, sem emoção boa, esse canal é para você. Aqui as histórias ganham vida, algumas verdade verdadeira e outras nem tanto assim. Hoje é uma história num caos intrigante a respeito de uma família muito riquíssima, que ganhou uma maldição. Quer saber? Vem comigo. No coração do interior, lá de Minas Gerais, durante o século XIX, tinha uma vasta propriedade, era da família dos Aimos. Esse sobrenome era sinônimo de poder e de riqueza. Augusto Aimos II, que era o patriarca, tinha construído um império, só que nas costas dos escravos, cuja dor e sofrimento manchavam cada grão de café colhido. Esse homem era indiferente às dores das outras pessoas, dos escravos, e a única coisa que ele queria era garantir que a sua fortuna e o seu nome perdurassem por gerações. Ele queria ser sempre lembrado e cultuado. O legado que ele deixaria para os seus filhos, Joaquim, Beatriz e Henrique, não era apenas uma fortuna material, não, era algo muito mais sombrio. Com vocês, a história de hoje, a herança maldita da família Aimos. Enquanto a gente está fazendo essa pausa, aproveita, vai lá, curta, compartilha com os amigos. Por favor, se inscreva, dá moral pro canal. Agora sim podemos continuar com a história. O tempo passou, como passa para todo mundo, e quando Augusto morreu de uma forma repentina, começaram os burburinhos, as pessoas falavam que o próprio céu escureceu, como se o céu rejeitasse a alma daquele pecador. Dizem que foi tão difícil enterrá-lo, como se a terra também rejeitasse o corpo dele. Durante a leitura do testamento, o ar da sala ficou pesado. Entre os termos e os bem listados, que eram muita coisa, uma mensagem enigmática foi lida. Ele fez lá o testamento dele e ele escreveu assim: minha riqueza é um fardo. Quem desonrar o meu nome será condenado. O aviso parecia uma ameaça, mas a ganância dos herdeiros sufocou qualquer temor. Mal sabiam eles que aquela maldição começaria a despertar, silenciosa e faminta. Nos dias que se seguiram, uma atmosfera de inquietação envolveu a propriedade. O primeiro a sucumbir foi Joaquim. Ele foi encontrado morto no escritório. Os seus olhos estavam vidrados, a boca aberta como se fosse um grito eterno. Nenhum médico conseguiu explicar sua morte. Os empregados, antes da morte, ouviram correntes arrastando-se pelos corredores da noite anterior. E eles falaram que achavam que era o espírito dos antigos escravos que morreram judiados pelo velho patrão que vieram buscar o moço. Em seguida, vocês não vão acreditar, a Beatriz morreu no acidente de carruagem, mas as testemunhas juravam que antes do impacto eles viram sombras envolvendo a carruagem como tentáculos famintos. O Henrique, o mais jovem, agora era o único sobrevivente dos 3 filhos, os 3 herdeiros. Ele começou a ver figuras em seus sonhos, ele começou a ter pesadelo, coitado. Ele via corpos mutilados, rostos sem vida, mãos espectrais que se estendiam para ele, clamando por justiça. Ele acordava apavorado, coitado. As sombras que ele via não eram apenas visões. Elas começaram a seguir pela casa, mesmo ele estando acordado, sussurrando em uma língua muito estranha. A cada dia, a loucura se aproximava mais dele e Henrique sabia que o próximo a morrer seria ele. Enquanto isso, Clara,
a neta do Augusto, a única inocente daquela família toda, ela brincava nos jardins que antes eram cheios de risos e alegria, mas que agora estavam envoltos em um silêncio opressor. Certa noite, Clara ouviu sussurros no vento. Hein? Eles vinham do coração dos antigos cafeeiros, onde escravos foram enterrados em covas rasas, sem lápide, sem memória, sem nada. A curiosidade infantil a levou até um antigo armazém da fazenda. Ela chegou lá, abriu a porta e veio aquele ar sufocante, o cheiro de ferrugem, mofo, a fez se sentir sufocada. Lá dentro do armazém, sombras começaram a tomar forma, e dos cantos escuros surgiu uma figura espectral. Era um homem. Sua pele era marcada por chicotadas e seus olhos brilhavam com uma fúria contida por décadas. Ele ergueu o rosto para Clara e disse assim, como se fosse um trovão a voz dele: "Você é a última dos Aimos. Sua família prosperou com o nosso sangue. Agora você pagará o preço." Ai, coitada da menina, a Clara, aterrorizada, tentou fugir, mas parecia que seus pés estavam colados no chão. As sombras a envolviam, sussurrando horrores indescritíveis, mostrando imagem das torturas que o avô tinha feito com os escravos. Coitadinha, ela não tinha culpa, mas muitas vezes o inocente paga pelo pecador, né? Em pânico, ela gritou: "Eu não sou como eles!" Mas as sombras não se importavam com isso, nem ouviram. Para elas, o sangue dos Aimos era impuro e ela era uma última peça naquele quebra-cabeça amaldiçoado. Em um momento de desespero, Clara lembrou-se das palavras que o seu avô tinha falado sobre a maldição. Ela sabia que havia apenas uma maneira de quebrar o ciclo. Ela deveria renunciar à herança. Com as sombras apertando seu corpo frágil, ela gritou: "Eu escolho libertar a minha família. Que a fortuna dos Aimos seja esquecida para sempre." Vocês acham que adiantou? Não. As palavras ecoaram no ar e o armazém começou a desmoronar ao seu redor. As paredes estremeceram e as sombras soltaram gritos agudos enquanto se dissipavam no ar. No centro da tempestade de poeira e escuridão, o espírito do escravo sorriu. Finalmente ele estava liberto. Mas a Clara não estava a salvo. Quando a última sombra se foi, a luz que preenchia o armazém se apagou e ela desapareceu junto com o mal que assombrava sua linhagem. A maldição estava quebrada. Na manhã seguinte, a mansão dos Aimos estava vazia. Os vizinhos encontraram a propriedade envolta numa névoa densa, e aqueles que ousaram entrar juraram ter visto o rosto da Clara nas janelas, com os olhos negros como a noite observando-os. O nome Aimos, uma vez temido e respeitado, desapareceu, mas as lendas nunca morrem. Dizem que nas noites mais escuras, uma figura infantil caminha entre os antigos cafeeiros, com risos suaves e olhos vazios, carregando o peso de uma herança que deveria ter sido esquecida. Os poucos que a viram juram que ela não é mais do que uma criança, mas é também uma sombra do passado, eternamente presa entre a vida e a morte, como uma advertência para aqueles que ousam se esquecer dos pecados dos seus ancestrais. E assim será pela eternidade. Ela sempre continuará lá, olhando e vigiando. Triste, né? Tadinha da menina. Beijão, pessoal. Até a próxima.